Muito boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou falar com vocês sobre ansiedade. Porque talvez a ansiedade que você está sentindo hoje pode não ser um problema, pode ser um sintoma, mas não do que você imagina. Se você sente que a sua mente ela não desliga, que você está sempre conectado, que você está sempre pensando no próximo passo, no que vai acontecer, o que você precisa fazer depois, o que pode dar errado, o que você precisa resolver, o seu cérebro ele não para. Mesmo quando não está acontecendo nada na sua vida, você tem um momento para você assistir um Netflix, tomar um banho, descansar. Parece que o seu corpo continua em alerta. Isso é muito comum hoje em dia, como se alguma coisa fosse acontecer. Nada mais é do que o seu corpo no luta ou fuga, né? Achando que tem um perigo acontecendo. E aí você acaba não desconectando, não desligando. Mas e se eu te dissesse que a sua ansiedade, ela não vem do agora? Ela não vem do momento presente, do momento que você tá. Ela vem de um futuro que ainda nem existe. E que talvez nunca aconteça, né? Porque nada mais é do que uma projeção. O futuro não existe. É uma expectativa nossa, uma idealização nossa do que pode acontecer e nada mais do que a gente querer controlar o incontrolável, né? A gente tenta mitigar os riscos com o que pode acontecer, tentando controlar o incontrolável, e isso gera mais e mais ansiedade, né? Em vez de te ajudar, faz mal. Quando chega lá, você não sabe se vai acontecer da maneira que você idealizou, da maneira que seu cérebro projetou, só que os seus pensamentos, eles ficam a milhão e eles não param, como se você estivesse em constante perigo, em constante alerta. E o Joe Dispenza, ele explica isso de uma forma muito clara, que o seu corpo, ele não sabe diferenciar o que é real do que é aquilo que você está imaginando. A sua mente não sabe, quando você está assistindo um filme, se aquilo é real ou se aquilo é a sua imaginação. Esse final de semana, no domingo, eu fui no cinema e eu assisti um filme, alguma coisa das estrelas, parecido com Interestelar, assim. E aí tinha um momento que eu fiquei muito triste, chorava de soluçar. E aí essa hora eu ficava assim, gente, certeza que meu corpo acha que alguém morreu, porque eu tô sentindo uma dor tão forte que é real. E é exatamente isso que o Joe Dispenza explica, que o seu corpo ele não diferencia o que é real do que não é, do que aquilo que é a sua mente. Então quando você pensa no futuro, quando você projeta algo, idealiza algo que pode acontecer, o seu corpo ele reage como se tivesse acontecendo, como se você estivesse realmente vivendo aquela experiência. Ou seja, você fica estressado. O que acontece no seu corpo? Você libera cortisol, o seu coração acelera, o seu sistema entra em modo sobrevivência e isso gera ansiedade e esse passa a ser o seu estado padrão, o seu estado normal do corpo. Mas não é normal. É comum, é muito comum hoje em dia você ver pessoas nesse estado, mas não é normal. Você não tá só sentindo ansiedade. Na verdade, você tá treinando o seu corpo a viver em ansiedade, num estado ansioso. E isso vicia. Seu corpo fica viciado em mais e mais e mais daquilo, que é a sensação normal para ele. Ou seja, você projetar o futuro e ficar vivendo com os pensamentos no futuro, imaginando possíveis cenários antes de acontecer, faz com que o seu corpo fique viciado nisso. Por isso que você fica cada vez mais ansioso. Mas agora o principal que você deve estar se perguntando é como sair disso? Porque não é só eu, vou pensar positivo e eu vou parar de ter ansiedade. Não, você precisa regular o seu corpo antes de regular a sua mente. Ou seja, respirar, desacelerando o seu sistema. Eu ensinei uma técnica muito simples de respiração, que nada mais é do que você inspirar em 4 segundos, exalar em 4 e contar isso por 10 ciclos. Você ficar 1 minuto respirando, o seu corpo já se autorregula. Você já volta para o seu estado normal, seu estado natural. Ou seja, a respiração te ajuda, a meditação te ajuda a regular o seu corpo. Número 2, interromper o ciclo automático de pensamento. Perceber sem identificar. O que é isso? Vai vir, você vai ver que você está projetando o futuro, que você está pensando no futuro, que você está fazendo o que você está acostumado a fazer. Aí você vai falar, caraca, percebi que eu tô fazendo isso. Ou seja, você vai interromper o pensamento automático. Você vai falar, percebi, deixa eu focar em outra coisa. Foca em qualquer outra coisa. Sei lá, tem uma pedra aqui na minha frente. Vou pegar a pedra, olhar pra ela e começar a pensar nela. Muda o seu foco. É isso que te tira do estado ansioso. Número 3, você precisa criar uma segurança interna. Antes de tentar controlar o externo, você precisa se sentir bem com você mesmo. Sabendo que você tá seguro,
que tá tudo bem. Se as coisas não saírem como você deseja, está tudo bem. Você precisa realmente acreditar que você tá seguro, porque você tá. Você vai dar um jeito. Você já passou por coisas mais difíceis e mais desafiadoras, então por que você não daria um jeito? Então, passa a acreditar nisso, a se autoconhecer, entender tudo que você já passou, tudo que você já conquistou e que seu corpo está seguro. Você fazendo essas 3 coisas, você consegue mudar o seu estado ansioso para um estado normal e regulado. Isso não é teoria, isso é prática. E dentro do Desacelere-se, é isso que eu mostro para vocês. Como você aprende a respirar, como você aprende a meditar por meditação guiada, onde eu levo vocês numa meditação de 5, de 10, de 15 minutos. Eu consigo regular o seu corpo quando você respira comigo. Então, quando eu te ensino a respirar, nada mais do que eu estou ensinando você a regular o seu corpo. Você precisa respirar. Afinal, a primeira coisa que a gente fez quando a gente nasceu da barriga da nossa mãe foi o quê? Respirar. Então, você precisa voltar a respirar, a sentir a vida. Se você não permite que o ar entre, que o ar saia, você não permita que nada entre e que nada saia. Fica aquela respiração curta, né? Parecendo que você está sempre se afogando. Então é isso que vai te tirar do estado ansioso. Respirar, se sentir presente, se sentir seguro. Tá bom, meus amores? Esse vídeo foi rapidinho, mas é só para ajudar vocês a saírem desse piloto automático, desse estado ansioso e poderem viver num estado muito mais regulado e alinhado com o que você merece viver. É isso, um beijo, não deixem de compartilhar o vídeo, de curtir, comentar e me deixar sugestões de temas, que eu vou deixar o link aqui embaixo também do Desacelere-se. Um beijo.